está relacionado, hein? Muito boa noite a todos, queridos ouvintes do Portal Nova 15. Está começando mais um programa, A Hora do Clássico. Eu sou o apresentador e maestro Carlos Miller. Estamos aqui mais uma vez com a graça do nosso bom Deus no nosso programa em sua segunda temporada sobre os gêneros vocais do terceiro episódio, sobre o oratório em sua segunda parte. Boa noite, Marcos Alves. Boa noite, maestro. Estava com muitas saudades suas, Marcos. Eu também, 15 dias sem se ver. Então, eu fui visitar Los Hermanos, fiz uma viagem maravilhosa a Posadas, Argentina. É bom viajar, né, Marcos? Nossa, nem fala. É bonito? Eu não conheço. Muito bonito. Um lugar bem aconchegante, bem intimista. E estando com a família é sempre muito bom, né? Sim. Melhor agora estar com todos vocês aqui para nós darmos continuidade presencialmente, ao vivo, diretamente aqui com uma programação toda cuidadosa e bem preparada para vocês. Bom, quero dar meu boa noite a todos que estão presentes em nossa live. Mira Simeone, boa noite. Reinaldo Diniz, muito boa noite. Reinaldo Diniz está arrasando no seu programa Conversa, né? É um programa diário? É semanal. Semanal. Pessoal, então Reinaldo Diniz, todas as quartas-feiras, antes do programa Hora do Clássico, programa Conversa. Quem mais? Vilemar Ferreira, muito boa noite. Paula Santos, grande beijo, abraço para você. Pessoal, o meu muito obrigado e também a todos os demais ouvintes que nos prestigiam através do Instagram, YouTube, aplicativos Rádios.net, pelo próprio aplicativo do Portal Nova 15, pelo site do Portal Nova 15. O meu muito obrigado e hoje nós vamos dar continuidade na segunda parte sobre o oratório. Fizemos o oratório de Páscoa de Bach semana passada e hoje vamos dar continuidade com Johann Sebastian Bach. Por quê? Porque Johann Sebastian Bach e Handel foram os grandes mestres, os maiores expoentes deste gênero, especificamente falando do oratório. Hoje apresentaremos a Ascensão, um oratório maravilhoso, BWV número 11 de Johann Sebastian Bach. Bom, voltando a falar então do oratório. Oratório é uma composição musical envolvendo orquestra, coro e solistas. O oratório transmite, através de versos e música, alguma história de origem bíblica. A sua origem, aparentemente, remonta à chamada Congregação do Oratório, sociedade religiosa criada por Felipe Neri, em 1515-1595, cujos membros se reuniam em locais chamados de oratórios. Isso mesmo, onde os cultos eram acompanhados de narrativas musicais baseadas na Bíblia ou na vida de santos.
A partir de meados do século XVII, tais composições passaram a ser chamadas de oratórios. Um dos primeiros exemplos deste gênero musical foi Rappresentazioni di Anima e Corpo, de Emilio Cavalieri. Aprimorado pelos desenvolvimentos realizados por Luigi Rossi e Monteverdi na música dramática, o oratório tornou-se, junto com a missa, o gênero musical preferencial entre aqueles envolvendo corais. Seu maior esplendor neste período é atingido através de Giacomo Carissimi, cujo gênio musical imprime à obra uma limpidez expressiva e um perfeito equilíbrio de todos os seus elementos. Destacam-se as obras de Ona e Iefte. Com poucas exceções, quase todos os músicos italianos se dedicaram à composição de oratórios, desde o final do século XVII e durante quase todo o século XVIII, encontrando-se obras de grande beleza como Giovanni Battista, de Alessandro Stradella, La Conversione della Maddalena, Sedecia, Casimiro, La Vergine Addolorata e Caim, il primo omicídio, de Alessandro Scarlatti, La morte di Abele e Helena al Calvário, de Leonardo Leo, Giuditta Triunfans, de Antonio Vivaldi, Guglielmo da Aquitânia e Il transito di Giuseppe de Pergolesi, La Betulia liberata e La passione di Gesù Cristo, de Niccolo Jommelli. Todas essas obras vocês encontram nas plataformas digitais e também pelo YouTube. Já na Alemanha, o oratório incorpora características do culto protestante, refletidas na diversidade das narrações dos fatos bíblicos, através dos corais e solistas, centrados quase sempre nas três primeiras referências da vida de Cristo: o nascimento, a paixão e a ressurreição. Estes elementos são magnificamente fundidos nas obras de Heinrich Schütz, das quais citamos História da Ressurreição, que pode ser considerado o primeiro oratório alemão, e História do Nascimento de Jesus Cristo, de 1664. Entretanto, o maior desenvolvimento do oratório alemão se dá com Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel. Com os oratórios do Natal, do Oriente e da Páscoa, Bach mantém-se fiel ao espírito alemão, dando-lhes menor amplitude, que, no entanto, é engrandecida nas suas paixões. Tipos de oratórios com textos baseados na paixão de Cristo, relatada nos evangelhos, cujos magníficos exemplos são a Paixão segundo São Mateus e a Paixão segundo São João, incomparáveis em sua dramaticidade, religiosidade e beleza. Já Händel, por sua vez, dá ao oratório uma maior variedade de tratamento. Suas obras iniciais transformam os elementos musicais diretamente derivados das óperas em peças que parecem compostas para representações cênicas. Em outros oratórios, algumas obras têm o coro assumindo o papel preponderante como condutor do drama, e outras contêm ainda um caráter alegórico, onde o coro é liberado de sua função dramática, mantendo-se como componente decorativo de uma fantástica magnificência. Händel compôs cerca de 40 oratórios, dos quais destacamos Esther, Saul, Israel no Egito, Messias, o famoso Messias, Sansão, Baltazar, Judas Macabeus, Salomão e Jefta. Já no final do século XVIII, Haydn dá ao oratório alemão novas características. Depois do Tobia de 1775, no qual ainda mantém as tradições do oratório italiano, surgem as suas duas grandes obras de Schöpfung, A Criação, de 1798, vale a pena vocês assistirem a Criação, e de Jahreszeiten, As Estações, de 1801. A Criação, oratório para soprano, tenor, baixo, coro e orquestra, é considerada uma das obras supremas da história musical. Com o texto do barão Gottfried van Swieten, baseado em outro texto de um escritor inglês desconhecido,
sobre o paraíso perdido de Milton, esta obra funde de maneira magnífica elementos épicos e líricos, onde, ao lado de uma poderosa expressividade orquestral, os elementos vocais se integram de maneira perfeita ao texto e seu conteúdo. Em As Estações, oratório secular sobre o texto de Gottfried van Swieten, baseado em poema do inglês James Thomson, Haydn distancia-se dos modelos tradicionais, imprimindo à obra uma sucessão de cenas descritivas mais ou menos em forma de cantata, manifestando sua religiosidade de maneira leve e extremamente colorida, transmitindo uma expressividade não distante do romantismo iminente. Ainda no período clássico, nem Mozart nem Beethoven, com seu único oratório, Cristo no Monte das Oliveiras, de 1803, encontraram nesse gênero a forma adequada para a expressão de sua religiosidade e genialidade musical. No período romântico, o oratório foi cultivado com certa frequência. Destacamos aqui Paulo, de 1836, e Elias, de 1846, de Mendelssohn. A Lenda de Santa Elizabeth, de 1856, e Christus, de 1867, de Franz Liszt. A Infância de Cristo, de 1854, por Berlioz. A Redenção, de Gounod, Ruth e Redenção, de César Franck. No século XX, destacamos The Dream of Gerontius, de 1900, de Elgar, Le Martyr de Saint-Sébastien, de 1911, de Debussy, O Rei Davi, de 1921, de Honegger, A Escada de Jacó, de 1917 a 22, período em que ele compôs, de Schoenberg, Oedipus Rex, de 1926 a 27, de Stravinsky, A Festa de Belshazzar, de 1931, de Walton, Canção das Florestas, de 1949, de Shostakovich, Job, de 1950, de Dalla Piccola, Dies Irae, de 1967, de Penderecki, e A Transfiguração, do ano de 1969, de Messiaen. São todas obras que vocês poderão encontrar nas mais variadas plataformas digitais e vale a pena vocês curtirem. Pega um final de semana, chama sua família ou fica você sozinho contemplando no momento de meditação, porque são obras belíssimas. Muito bem, antes de soltarmos então a nossa playlist de hoje, que vai ser Oratório Ascensão BWV, número 11, de Johann Sebastian Bach, eu quero dar o meu boa noite mais uma vez para quem entrou em nossa live aqui. Vamos ver? Maria de Fátima entrou agora, então o meu muito obrigado por sua audiência e demais ouvintes em nossas plataformas digitais. Quero aproveitar também e dizer para vocês que mandem-nos suas mensagens, críticas, sugestões, pedidos de músicas, compositores favoritos pelo 19 999 29 10 15. 19 999 29 10 15. Venha também tornar-se um parceiro, aquele amigo, aquele empresário para divulgar a sua marca, o seu produto e fazer com que este programa e demais programas aqui da nossa casa possam seguir em frente com a sua programação. Muito bem, vamos então para a ficha técnica, Marcos. Nós temos então a Ascensão, o oratório número 11 de Johann Sebastian Bach. É uma cantata chamada Lobet Gott in seine Heichen. Né? É constituída de duas partes. Eu poderia ler todas essas partes para vocês, mas todas estão em alemão. Então eu só vou dizer as partes. Elas constituem-se de 6 primeiras partes: coros, evangelista, recitativo, área evangelista e corale, ou seja, coral. Na segunda parte também, evangelista, o recitativo, evangelista, a área e encerra com um grande coral. Temos como solistas Hannah Morrison, soprano, Mega Bradley, mezzo-soprano, Nicholas Mulroy, tenor, e Peter Harver, baixo, bass. Com o coral Monteverdi, com a English Baroque Solists, ou seja, a regência maravilhosa com um grande maestro, John Eliot Gardiner. Vamos à música, maestro, e fiquem até o final.
Jesus hob seine Hände auf und segnete seine Jünger. Und es geschah, da sie segnete, schied mir von ihnen. Ach, Jesu, ist dein Abschied schon so nah? Ach, ist denn schon die Stunde da wir dich von uns lassen sollen? Ach, siehe, wie die heißen Tränen von unseren blassen Wangen rollen, wie viel uns nach dir sehnen, wie uns fast aller Trost erbricht. Weiche doch noch nicht.
aufgehoben zu sehens und fuhr auf gen Himmel. Eine Wolke nahm ihn weg vor ihren Augen, und sitzet zur rechten Hand Gottes. Da sie ihm nach seinen Himmel fahren, siehe, da stunden bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten: ihr Männer von Galiläa, was steht ihr und seht den Himmel? Dieser Jesus, der von euch ist aufgenommen, wird kommen, gesehen, wird kommen, mein trauriges Gebärden, sonst fehlt mir jeder Augenblick verhasst und Jahren endlich werden. Sie aber beteten ihn an, wandten gen Jerusalem von dem Berge, der da heißet der Ölberg, welcher ist nahe bei Jerusalem, und liegt einen Sabbater Weg davon. Und sie kehrten wieder gen Jerusalem mit großer Freude.
Muito bem, vocês acabaram de ouvir o oratório Ascensão BWV número 11 de Johann Sebastian Bach. Esse oratório belíssimo que fala sobre a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, com a condução do grande maestro John Eliot Gardiner, com o coral Monteverdi e os solistas da English Baroque, lá no estúdio do Live Performance no ano de 2013 em London, ou seja, Londres. O meu muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes aqui na nossa live, ao nosso querido Edson Gorga, Diego Souza, Rodrigo Caetano, nossos queridos amigos aqui do Portal Nova 15, muito obrigado pela audiência de todos vocês, Emília Simeone e aos demais ouvintes de nossas plataformas digitais pelo site www.portalnova15. E também quero agradecer aqui aos nossos diretores, Renato Canadinho, direção geral, direção de administração, Douglas D'Andrea, direção comercial, José Roberto Cachucho, e aqui no nosso suporte técnico, direção de conteúdo e programação, nosso querido Marcos Alves. Muito obrigado, Marcos. Um beijo a todos vocês e até o próximo programa.